Henker que vive duas vezes. Capítulo 356. Cha Jeong-woo, 2. Capítulo 356 Cha Jeong-woo, 2. Equipe. HH. Yahiko. Quintas-feiras, 1/10. A voz estava desaparecendo como se nunca tivesse existido. O cara estava observando tudo em silêncio. Como sempre. Yeon-woo ficou um pouco irritado, mas continuou a extrair a energia roxa. Ele havia dito que não tocaria nele até que Yeon-woo estivesse maduro. Então tinha certeza de que ficaria bem por enquanto. Não foi tão difícil mover a energia roxa. Depois de puxá-lo, ele foi sugado pela pedra filosofal como se estivessem conectados por cola. Ele se perguntou se poderia usar tudo isso corretamente porque havia muito. Mas não parou. A pedra filosofal esquentou. Foi uma tarefa difícil porque parecia que iria explodir a qualquer segundo. Mas depois de suportar a dor horrível de seu corpo queimando, ele conseguiu mover toda a energia roxa. A pedra filosofal tremia, como se ainda estivesse com fome. Ele não sabia para onde tudo isso tinha ido. Reunindo sua consciência em uma só, ele criou uma forma fantasma. Foi mais fácil examinar mais profundamente a pedra da alma. E quando ele abriu os olhos novamente, Yeon-woo podia ver inúmeras letras na pedra filosofal. Ao meu irmão, que algum dia lerá este diário. Desde a primeira frase que ele ouviu tantas vezes que quase a memorizou. Desculpe, por minha causa. ... Uma mensagem estranha foi enviada para o meu telefone. Eu perdi meu vínculo com a realidade depois disso. ... Ocorreu-me que poderia conseguir o elixir mais rápido do que esperava. Até a última frase do final do diário. As vozes que seu irmão deixou para trás flutuavam como palavras. O diário. Yeon-woo percebeu que ele estava no centro da pedra da alma, a ferramenta mágica que fazia o diário funcionar. A fonte do poder mágico estava definitivamente aqui. Ele observou cada uma das palavras cuidadosamente. No entanto, havia muitos deles, como peixes nadando no oceano. Eles se reuniam para formar novas frases ou palavras que ele não conseguia decifrar. Yeon-woo percorreu as cartas. As letras não criaram simplesmente palavras ou frases. Às vezes, eles tomavam a forma de alguma coisa. A maioria deles era de Jeong-woo, como se estivessem tentando representar as cenas do diário. Havia muitas imagens de Jeong-woo, Heaven Wing balançando sua espada, abrindo as asas e olhando para o mundo. Então, todos eles se espalharam e assumiram outra forma. Yeon-woo olhou silenciosamente para as múltiplas cenas e foi capaz de encontrar um padrão para elas. Caminhando lentamente pelo fluxo, ele alcançou o centro. A concentração das letras era tão profunda que o mundo branco agora era preto. No final, Yeon-woo parou no meio do caminho. Havia uma pessoa lá. Um homem nu cuja cabeça estava apoiada nos joelhos. Ele não conseguia ver a aparência do homem porque seu corpo estava coberto pelas asas. Baque. Yeon-woo podia sentir seu coração bater mais rápido. Poderia ser. O homem não levantou a cabeça da confusão de cartas que o envolvia. Ele estava dormindo profundamente? Ele provavelmente sentiu a presença de Yeon-woo, mas não se mexeu. Baque. Baque. O coração de Yeon-woo bateu mais rápido. Embora ele fosse apenas um fantasma, ele realmente sentia como se seu coração estivesse batendo. Sua respiração ficou rápida. Ele não conseguia pensar direito porque sua cabeça estava em branco. Apenas uma palavra soou em sua cabeça. Jung. A voz que ele ouviu quando saiu do templo de Perséfone. Porque a única coisa que ele conseguia pensar era a voz que chamava seu nome desesperadamente. Yeon-woo rapidamente recuperou o juízo e correu em direção aonde o homem estava, caso ele o perdesse. Eu encontrei alguém que amo. ... O tempo continua a fluir mesmo agora. ... Todo mundo estava cansado por causa da longa guerra. Cartas giravam em torno do homem. As frases dançaram para Yeon-woo se juntar a ele. Cada palavra, não, cada sílaba tinha o toque do irmão. Eram vestígios dos momentos solitários que ele passou. Felicidade, arrependimento e tristeza estavam reunidos nas palavras. Um por um, eles foram embora. ... Meu corpo parecia mais pesado. Yeon-woo superou a enxurrada de cartas. As cartas colidiram contra o corpo de Yeon-woo. Contusões e ferimentos apareceram em seu corpo fantasma. Doeu. Demais. Sinto sua falta. Yeon-woo queria gritar que ele estava aqui, mas não havia como se expressar em um mundo onde ele não conseguia falar. Ele se sentiu frustrado. Ele tentou alcançá-lo o mais rápido que pôde. Mas a enxurrada de cartas era tão forte que ele não conseguia mais lutar contra ela. Com apenas um único passo em falso, ele seria varrido. ... Só eu fiquei em Artia. Ainda assim, ele avançou, para se aproximar dele. Onde começou a dar errado. Ele finalmente o alcançou. Ninguém estava do meu lado. Calça. Calça. Yeon-woo ofegou. O homem estava perto dele. Perto o suficiente para tocar. Mas a forma que vomitava letras o impedia de se aproximar. Ele pensou em como se livrar disso, mas já era bastante difícil não se deixar levar por isso. O que ele poderia fazer? Tinha que haver alguma maneira. Se não, então com força bruta.
Yon-Woo cerrou os dentes. Terceiro passo do despertar do corpo do dragão. Todas as autoridades liberadas. Ele puxou todas as 900 canalizações que tinha para ele. Inúmeros olhares ficaram presos nele. A energia roxa extraída da pedra da alma moveu-se de acordo com sua vontade pela primeira vez. Huak. Suas asas de fogo se espalharam. Ele se sentiu mais satisfeito do que depois de Astreias. Agora, ele estava confiante de que poderia lutar contra a maioria dos 9 reis. Quang. Com tanto poder, ele correu com força total. Mas a forma não quebrou. Em vez disso, mais cartas o cobriram e tentaram afastá-lo. KRRR. Mesmo assim, Yon-Woo não parou. Ele jogou seu corpo para frente com a determinação de revidar tanto quanto isso o afastou. A pedra filosofal e seu circuito mágico giravam loucamente. Sua consciência tornou-se mais firme e seus sentidos mais detalhados. Seus brilhantes olhos dourados ardentes procuravam por quaisquer fraquezas. Mas a forma ainda não mudou. Também não havia rachaduras. Apenas palavras que foram divididas em sílabas. Mas mesmo essas foram criadas em novas frases depois de serem açoitadas pelas ondas. Isso não é suficiente. Brontes dissera que ele era a chave. A única chave que cabia no buraco da fechadura e podia abrir a fechadura. Então, quando ele desbloqueou o selo para entrar na Pedra da Alma, ele pensou que era isso. No entanto, havia outro bloqueio. Todas as cartas. O diário era uma fechadura. Onde deu errado. De algum tempo para cá, todas as cartas que ele via estavam cheias de arrependimento. Provavelmente eram pelo que o cara estava pensando. Teria sido melhor se ele estivesse pensando em lembranças felizes. Mas por que ele só pensava em coisas inúteis? Maldito bastardo. Yon-Woo o amaldiçoou. Ele era assim na Terra também. Por fora ele era inteligente, mas internamente estava sempre deprimido. Um cara tímido que sempre se preocupou com os outros. Quando Yon-Woo dizia algo sobre isso, ele argumentava sobre o que havia feito de tão errado. Foi por isso que depois que ele morreu, ele continuou a se arrepender até aqui. E ele estava se fazendo sofrer. Porque eu confiei demais nas pessoas, ou porque não cuidei dos membros da minha equipe e tentei cuidar da minha ganância. Seria bom se ele pudesse fazer pelo menos alguma coisa a respeito dessas malditas cartas. Como esse cara deprimido foi um dos maiores rankers, e a classificação do clã de Artia ficou em 6º lugar em determinado momento? Yon-Woo se perguntou se a personalidade de Jeong-Woo havia mudado depois de entrar na torre, mas também não parecia ser o caso. Ou, depois que abandonei minha família, tinha que parar. Ele precisava de mais força. Algo para quebrá-lo de uma vez. Não há ninguém que possa ajudar? Yon-Woo olhou para o céu. Havia mais de 900 deuses e demônios olhando para ele agora. Aqueles que estavam tentando espiá-lo usando qualquer método que pudessem. Os sobrenaturais se interessaram por ele depois que ele matou um deus. Haddad, da Sociedade Piedosa de Mun, está observando você com a ajuda de Nergal. Thor, da Sociedade Piedosa Asgard, pagou um pequeno preço a Vimalacitra para observá-lo. Erlang Shen, da Sociedade Piedosa Shansect, está falando sobre você com o príncipe Neza. Citri, da Sociedade Demoníaca Infernal, abordou Agares para observar você. Autoridades atuais disponíveis. 2711. Como não puderam assistir devido ao bloqueio do Tártaro, eles estavam pagando um preço aos deuses e demônios que estavam ligados a ele para compartilhar sua visão. O preço provavelmente foi extremamente alto. Um preço tão alto que um mortal como ele nem imaginava o que era. Essa era a quantidade de atenção que Yon-Woo estava recebendo de deuses e demônios. Já que as coisas chegaram a esse ponto, Yon-Woo estava planejando aceitar todas as autoridades. Não, ele iria até aceitar tudo o que fosse oferecido agora. Embora eu não saiba se posso suportar apenas com consciência. Yon-Woo se perguntou se poderia aceitar as autoridades adequadamente em sua forma fantasma e não em seu corpo real, mas não se importou. O que ele precisava agora era de um poderoso poder de fogo. Você ganhou a autoridade de Haddad e Karkara. Você ganhou a autoridade de Thor, martelo do deus do relâmpago. Você ganhou a autoridade de Erlang Shen, Dragon Kill. Você está ganhando muitas autoridades. Seu corpo não consegue lidar com isso. É aconselhável que você pare de contratar posições de apóstolo em potencial. Aviso, você está ganhando autoridades demais. Seu corpo pode ser destruído. Aviso, você está ganhando. Bênçãos divinas estão sendo ativadas. As autoridades divinas serão usadas. Bênçãos demoníacas estão sendo ativadas. As autoridades demoníacas serão aceitas. Bênçãos dracônicas estão sendo ativadas. Seu corpo de dragão está fortalecido. A pedra filosofal foi fortalecida. Seu corpo demoníaco do dragão divino foi fortalecido. Seu corpo demoníaco do dragão divino foi fortalecido. Mesmo naquele momento, as letras ao seu redor continuaram a mudar. ... Eles pensaram que eu poderia curar o veneno. ... Todo mundo veio me matar. Crunch, crunch. Quando ele teve algum poder de fogo, ele jogou seu corpo para frente mais uma vez com o máximo de força que pôde. KRRNG. Um poderoso poder de fogo que cobriu as letras em chamas derramou-se sobre o mundo.
Era tão forte que ele sentiu como se seu corpo fosse se partir. Mas mesmo na explosão, a forma não se mexeu. Ainda assim, Yeon-woo resistiu. Ninguém estava do meu lado. Ele não desistiu, usando consecutivamente a regeneração para reparar seu corpo enquanto estendia a mão para a forma. Felizmente, por causa das características que Wave of Fire tinha, a forma continuava a ser abalada. As letras foram deslocadas de um lado para o outro. Finalmente, sua mão alcançou a forma. Eu sabia então. Havia apenas uma pessoa no mundo inteiro do meu lado. Como ele poderia se livrar dessa maldita forma que não se mexia? Não importa o quão forte ele empurrasse, ele não se movia. Não, havia uma pequena rachadura do tamanho de um dedo, mas poderia fechar a qualquer momento. Se ao menos ele tivesse um pouco mais de tempo. Se ao menos alguém o empurrasse. Ele pensou que seria possível alcançá-lo e de alguma forma acordá-lo. Então. Mas eu não pude mostrar meu lado fraco para eles. Yeon-woo sentiu como se alguém realmente o estivesse pressionando. E não apenas uma, mas duas pessoas. Quem esteve aqui? Ele olhou em volta surpreso e encontrou um rosto familiar sorrindo para ele. Não. Para ser exato, ele estava sorrindo para ele. O Rei Macaco? Um ser sem nome lambe os lábios enquanto olha para você. O que você está fazendo como um tolo? Você não consegue nem usar sua força. Você acha que sua futura esposa ficará satisfeita? Definitivamente foi o derramamento do Rei Macaco que ele engoliu. E ao lado dele. Um ser sem nome zomba de você. Uma mulher com longos cabelos de fogo zombou dele com olhos arrogantes. Não gosto de você, mas tenho algo a dizer para aquele cara aí. Ela também era alguém que não deveria estar aqui, assim como a queda. Eram os dois seres que cuidaram de todas as canalizações desnecessárias quando ele sofria da febre divina. Os dois o empurraram antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa. Graças a eles, embora Yeon-woo sentisse a dor de seu corpo ser dividido pelas letras, ele conseguiu alcançá-lo. Alcance o irmão mais novo que tremia como um passarinho, com as asas em volta do corpo. Yeon-woo abriu os braços em volta do irmão mais novo. Mesmo assim, as cartas mostravam as informações do diário. Com isso, terminarei o diário. Porque acredito que meu irmão virá aqui algum dia se eu deixar isso para trás.